Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal e vamos entrevistar agora Tiago Avelino sobre o livro Eu Escolhi Nascer, pelo Espírito Lúcio, onde ele aborda várias questões de nós, seres humanos, antes de virmos para cá, após decidirmos nascer. Não é verdade, Tiago? Porque a gente pensa que não escolhe nascer, mas aqui o Espírito Lúcio ensina que sim, que nós escolhemos inclusive a nossa família. Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre esse livro. Esse livro daqui, Eu Escolhi Nascer, quando a paternidade e a maternidade são explicadas pelo coração, é um presente que o Espírito Lúcio ele nos dá, quando ele aborda essa temática que efetivamente nós escolhemos os nossos pais, a nossa família, todo o contexto que vivenciaremos com esses personagens que compõem a nossa trajetória aqui no planeta Terra e todas as outras pessoas também que são por afinidade. Então ele inicialmente aborda como é que acontece esse processo de escolha antes mesmo de estarmos na barriga da nossa mãe. Então aqui tem uma colônia chamada Alvorada, onde a história em boa parte ela acontece, e na colônia Alvorada é justamente a colônia que é responsável pela recepção dos sonhos, dos desejos. Então às vezes é aquela mãe que deseja muito é aquela mulher que deseja muito ser mãe, ou aquele casal, enfim. Então tudo isso, todas essas aspirações, elas vão ser captadas por uma antena espiritual lá da colônia Alvorada. E lá na colônia Alvorada tem todos os departamentos, porque estamos falando de espiritualidade. Então a espiritualidade é muito disciplinada, muito organizada. Então lá na colônia de Alvorada tem alguns departamentos que são responsáveis pela recepção desses anseios, desses desejos. E também existem as listas de várias histórias dos seres que estão aqui encarnados. Porque muitas vezes você pode me perguntar, mas eu tive filho por acidente, né? Assim, foi um descuido. Parece até uma filha de adoção que tem aqui, né, no nosso Poder Judiciário, né? A filha de adoção é como se fosse uma filha para reencarnar também. Isso é muito parecido. E por você falar em adoção, aqui Lúcio ele também aborda o processo de adoção, porque é um processo muito interessante. Porque se formos observar, um casal, ele se une e dá ensejo a uma criança. Aquela criança ela já está pré-determinada para não ficar com aquela família sanguínea, mas sim ela foi gerada para ser destinada a uma outra família, ou seja, uma família que é de coração, que é a família adotiva. Então existem todos os enlaces que Lúcio aqui aborda. Então assim, quais foram os contextos efetivamente empreendidos para aquela família sanguínea, que muitas vezes existem mães sanguíneas que abandonam seus filhos na maternidade, ou seja, elas nem saem da maternidade, elas só vão parir e já deixam ali na maternidade mesmo. E tudo isso está programado mesmo. E tudo isso está programado. Então assim, Lúcio ele nos ensina que nós efetivamente não podemos julgar. Porque quando a gente aponta o dedo para dizer que aquela mulher que deixou a criança na maternidade está errada, enfim, mas a gente não sabe todo o desenrolar daquele novelo para onde vai surgir. Porque é justamente aquela criança que vai trazer a honraria do desenlace da história do reencarne ali com uma outra família que vai recepcionar por um processo de adoção, por exemplo. E eu tenho recebido muitas mensagens de muitas mulheres que inclusive elas fizeram abortos provocados, né? Porque Lúcio ele também fala dos abortos provocados, dos abortos espontâneos, mas em relação aos abortos provocados eu tenho recebido várias mensagens de pessoas de várias partes do Brasil. Inclusive o livro eu já soube também que está fazendo sucesso lá em Miami, lá nos Estados Unidos, né? Eu recebi mensagens já lá dos Estados Unidos, que eu fico muito feliz, de mulheres que fizeram um aborto em algum momento da vida, e aqui nós não estamos para julgar quais foram os motivos, se foram louváveis ou não, né? Mas aqui está sob a ótica da espiritualidade, que aí fala que aquele momento também que a criança passou 2 meses na barriga da mãe, ali também era um momento, era o período que a criança ela precisava estar, e aquele sofrimento que ela vivenciou, algo serviu para uma evolução efetiva dele. E para a mãe também, porque muitas mães elas carregam aquela culpa durante anos por ter feito aquele aborto, enfim. Então, para essas mães, né, que estão nos assistindo agora,
que fizeram aborto e carregam essa culpa. E até mesmo, às vezes, tem mulheres que me escreveram que falam assim, que depois daquele aborto ela não conseguiu mais engravidar, mesmo ela querendo. Então, assim, que coisa, né? Assim, forte diante dessa energia da culpa que invade essa mulher durante muito tempo da trajetória dela. Então, Lúcius, ele convida para que essas mulheres, elas ressignifiquem esse sentimento de culpa, para que entenda o contexto espiritual que estava envolvido. Inclusive aqui no Lúcius, ou aqui no... Eu vi que tem uma história também de espíritos que desencarnaram. Essa de Fio Luz, eu já li esse livro, gente, por isso que eu estou aqui estimulando. Muito interessante a história dele, ele desencarnou com 23 anos de idade em um acidente automobilístico, né? Isso, e a história de Fio Luz, que é uma carta psicografada desse espírito, ele desencarna, como o Fábio falou, aos 23 anos, e na realidade foi uma antecipação de desencarne. Diante da trajetória, diante do propósito que não estava sendo cumprido, diante de um vazio que ele sentiu. E na história de Fio Luz, eu mesmo fiquei muito emocionado quando eu fui fazer a revisão da obra, porque a gente vai escrevendo juntamente com o espírito, mas depois a gente vai fazendo a releitura e eu não me contive diante da emoção dessa história. Mesmo, é um livro de estudo, porque assim, Fio Luz, ele em um momento do relato dele, na carta psicografada dele, ele fala que diante das brigas que a mãe e o pai tinham, e que ele ainda estava sendo gerado na barriga, né? Então a mãe ainda estava gestando, só que o bebê estava sentindo e ouvindo tudo o que acontecia. A rejeição. Teve um momento que ele não mais queria nascer. Então o parto foi muito difícil, foi muito sofrível. Então você que está nos assistindo, que conhece, ou até mesmo a sua história, que você sabe que o parto, né, que quando você foi nascer foi um parto muito difícil, sua mãe às vezes quase desencarnou, você teve todo um enlace. Então é um livro que não é só para quem é mãe e quem é pai. É um livro destinado a todo mundo que é filho, ou seja, todos os mais de 7 bilhões de habitantes do planeta. Veja que interessante, as pessoas sobem e descem constantemente dos vagões da nossa vida e algumas seguem viagens por longos percursos, outras somente até a próxima estação e muitas outras sobem e descem na mesma estação da experiência encarnada. Eu gosto de ler e grifar, gente, não sei se vocês são assim, para depois eu ficar meditando. E esse livro daqui é um livro de cabeceira mesmo. Eu acho que um presente do Espírito Luz para nós que estamos em busca dessas respostas. A vida toda a gente passa buscando e não consegue. E esse livro, ele realmente acalma o nosso coração, porque quem não já vivenciou isso, de não querer, eu escolhi nascer, essa família, esse pai, essa mãe, e depois a gente descobre que tudo tem um propósito na nossa vida. Esse livro está vendo em todo o Brasil, inclusive, como você falou, tem gente comprando de fora, porque na Amazon parece que manda para outros países. Para outros países. Eu estou muito feliz com a repercussão do lançamento desse livro, e porque é comum em todas as mensagens a palavra libertação. Muitas pessoas mandam dizendo assim: Tiago, hoje eu sou uma pessoa liberta. Eu estou liberto de várias culpas, vários questionamentos que eu sempre fiz a meu pai, a minha mãe, a meus filhos, de não entender todo aquele contexto. E agora eu estou livre para poder exercer o meu propósito de vida. E ele fala de desencarne. No momento do desencarne, simplesmente pega todos de surpresa, com o objetivo de que possam validar sem desespero os aprendizados, ajudando-os a seguir conscientes na graduação espiritual. Ele então nos prepara também para esse momento do desencarne, né? Sim, porque é muito importante a gente ter essa consciência de que nós estamos aqui no planeta escola, que aqui é o planeta Terra, justamente para empreendermos as nossas melhores relações, ressignificarmos alguns contextos energéticos, espirituais, com as pessoas que vão cruzando o nosso caminho, mas que não nos esquecemos que em um momento desencarnaremos, né? E eu vou falar uma frase também que é muito interessante, olha. Se houver a perda do tato, aprenda a viver com os outros majestosos sentidos. Se a visão foi retirada, aprenda a enxergar a realidade com outros sentidos. Se aconteceu de perder a audição, aproveite a companhia do silêncio e reflita juntamente com outros sentidos. A falta do paladar o levará a saborear a vida com outros gostos. E se não houver mais odores, o olfato será aguçado pela visão, garantidora do saber necessário. Ou seja, cada contexto ele vai colocando muitas afirmações,
muitas respostas para os nossos anseios da alma que nós temos aqui durante a nossa passagem no plano terrestre, né? Eu recomendo a vocês esse livro aqui, é um livro realmente de cabeceira, e eu convido vocês a adquirir esse livro. Está à venda em todo o país, nas livrarias físicas e também nas livrarias de sites, aí os melhores sites, é só fazer a busca Eu Escolhi Nascer, de Tiago Avelino, pelo Espírito Lúcius.